alunos do sexto ano A e B. Hoje na nossa aula nós vamos dar continuidade à água no planeta Terra. E essa água no planeta Terra nós vamos estudar hoje as bacias hidrográficas. Essas bacias hidrográficas, elas estão presentes em todo o nosso planeta. Então nós vamos estudar as bacias hidrográficas presentes dentro do território brasileiro e algumas mais importantes a nível de mundo. O que então, começando, é uma bacia hidrográfica? Então é uma área ou é uma região de drenagem do rio principal e de todos os seus afluentes, aqueles rios que chegam a esse rio principal. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, das águas subterrâneas e de outros rios escoam em direção a um determinado curso d'água, abastecendo. Então aqui nós temos a representação de uma bacia hidrográfica. Vejam bem o derretimento da neve, a água das chuvas. Então tudo isso vai se acumulando e vai se formando uma bacia hidrográfica. Também, formando essa bacia hidrográfica, nós vamos ter lá o rio. E o rio é um curso de água natural que corre. O rio sempre corre de uma região mais elevada para uma região mais baixa e que deságua em outro rio, no mar ou em um lago. Então, começando o rio, ele sempre corre do lugar mais alto para o lugar mais baixo e esse rio vai desaguar em outro rio, no mar, no oceano ou em um lago. No Brasil, nós temos uma grande variedade de denominações para esses cursos d'água. Então, a gente fala que dentro do território brasileiro, rio, riacho, ribeirão, um córrego, mas tudo faz parte do que? Desse curso de água natural que é o rio. Nós temos aqui as partes de um rio. Nascendo de um rio, começa onde ele nasce, foz, onde o rio termina, onde ele desemboca. E aí nós temos aqui nesta representação, olha ali o rio principal, os seus afluentes, a nascente onde o rio nasce, a foz onde o rio termina ou desemboca. Nós temos muito comum a gente dar esse exemplo aqui no território brasileiro, dentro do estado do Paraná. Foz do Iguaçu, onde termina Foz, onde termina o rio Iguaçu. Por isso foi dado o nome da cidade, Foz do Iguaçu. Olhem aqui na representação, Foz onde termina o rio ou desembocadura. Os rios, eles têm uma importância econômica muito grande dentro do espaço geográfico. Eles podem ser utilizados de diversas maneiras pelos seres humanos, mas principalmente são utilizados para irrigação, para a geração de energia elétrica, para vias de transporte, abastecimento de residências e muitas empresas e indústrias. Além disso, principalmente naquelas populações que moram às margens dos rios, a população ribeirinha, na região norte do Brasil, a pesca constitui então uma importante atividade econômica e fonte de alimento para diversas famílias. Por essa razão, então, é indispensável conhecer melhor esses cursos de água. E aí aqui nós temos a denominação de cada uma dessas partes do rio. O que é uma nascente? É o local então onde a água subterrânea atinge a superfície, dando origem então a um curso de água. O ponto onde essa água flora é também chamado de olho d'água, mina, ou uma fonte, ou uma bica, ou um manancial. Então, a partir daqui, nós temos o que nós chamamos de nascente. Depois eu vou ter o leito, é todo aquele espaço ocupado pelas águas, isto é, o leito é o caminho por onde percorre o rio. A próxima parte do rio é a margem, as margens direita e esquerda do rio. É o local onde a água se encontra com a terra. Então eu vou ter as margens do rio. Costuma
utilizar esse termo com referência à beira d'água de um rio ou de um lago, quando ele se encontra com a terra. Então, utiliza-se margens do rio, a beira do rio, onde a água, então, ela se encontra com a terra. O outro tema é afluente. É o curso d'água, então, que deságua em um rio principal ou em um lago. São os afluentes que alimentam, então, esse rio principal. O subafluente é o rio que deságua no rio afluente. Então, aqui nós vimos até agora as partes do rio. Vamos ver agora as principais bacias hidrográficas que eu tenho a nível de mundo. Eu tenho aqui dentro do território brasileiro duas principais. Eu tenho muitas outras, mas as principais é que se destacam: Bacia Amazônica e a Bacia do Rio Paraná. A nível de mundo, eu tenho a Bacia do Rio Nilo, a Bacia do Yangtze e a Bacia do Rio Reno. Essas, então, são as bacias hidrográficas que se destacam a nível de mundo. Para nós que moramos aqui no território brasileiro, na região sul do Brasil, nós vamos estudar um pouquinho sobre a Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná, então, ela abrange o Brasil, a Argentina, Paraguai e a Bolívia. São os países da América do Sul, vizinhos do território brasileiro. E essa Bacia do Paraná, ela tem como rio principal o Rio Paraná, que leva o mesmo nome da Bacia do Paraná. Os rios da Bacia do Paraná, então, eles são utilizados para navegação, como geração de energia elétrica, pesca e lazer. E na fronteira com o Paraguai, o país vizinho nosso aqui, está localizada a usina hidrelétrica Itaipu Binacional. Essa usina hidrelétrica binacional, ela leva esse nome devido a uma parceria entre os dois países, Brasil e o Paraguai. Aqui a professora colocou também uma representação para vocês dessa gigantesca usina hidrelétrica binacional Itaipu. E aqui tem a divisa, tá, entre os dois países. O que divide? É o rio, um aspecto natural, e é a ponte, um aspecto cultural, que foi construída pelo homem, dividindo de um lado Brasil, que nós temos ali a cidade de Foz do Iguaçu, e do outro lado Paraguai, que nós temos a cidade de Oeste. Então aqui nós começamos hoje a falar um pouquinho sobre as bacias hidrográficas a nível de mundo. Duas se destacam então dentro do território brasileiro. A nível de mundo nós temos outras. Mas para nós, não vamos esquecer que moramos aqui na região sul do Brasil, o grande destaque é para a Bacia do Paraná, e que leva o Rio Paraná como principal rio desta bacia hidrográfica. Bons estudos a todos!